Graça e paz, povo de Deus. Estamos de volta aqui com as aulas do CTL. E na semana passada iniciamos falar sobre os 7 níveis de autoridade, mas eu não falei de todos os 7. Faltaram 3, né? Falamos de 4 níveis, que foi a autoridade soberana, a autoridade da verdade ou a autoridade da palavra, a autoridade da consciência e a autoridade delegada. Agora, hoje, nessa aula, vamos falar dos outros 3 níveis de autoridade, que estaremos falando sobre a autoridade funcional, a autoridade dos costumes e a autoridade dos contratos. Amém? Então, vamos lá. Primeira autoridade de hoje, desses 7 níveis de autoridade que precisamos entender, é a autoridade funcional. O que é a autoridade funcional? Irmãos, é muitas vezes baseada na autoridade da habilidade, da competência. Essa autoridade funcional, ela está ligada à experiência, ao treinamento, à capacidade de lidar com determinada área, determinada função que a pessoa exerce. Então, é a autoridade funcional. Essa autoridade funcional, às vezes, ela está até acima da autoridade delegada. Por quê? Ou ela vai ser uma autoridade delegada, vai entender que a autoridade funcional precisa estar agindo naquela área. Por exemplo, há um pastor ou pastores que não têm um conhecimento suficiente na área da informática, na área das redes sociais, das gravações. E aí ele precisa de alguém que tenha uma competência, uma habilidade, que tenha uma facilidade maior nessa área. Então, mesmo ele sendo o pastor, a autoridade delegada, ele vai autorizar essa pessoa funcional, que ela tenha uma competência, naquela área para ser a autoridade naquele assunto. Então, esse é um exemplo de autoridade funcional, que ela é importante nas diversas áreas. Tem pessoas, tem pastores, tem líderes que são bastante competentes na área do ensino. Já outros líderes já não são tão bons no ensino, mas têm uma revelação extraordinária. E aí ela tem uma autoridade maior em cada área, que o dom que veio, uma capacitação daquele dom específico daquela pessoa. Tá? Agora, eu gosto muito disso porque, veja bem, a nossa igreja, ela trabalha muito com a questão da autoridade funcional, o nosso ministério, Igreja Nova Aliança. Porque, veja bem, lá no passado, muito se fazia assim. A pessoa, ela ia para um determinado curso, geralmente os seminários, e ela passava 4 anos estudando, ou outros tempos, não sei, 5 anos ou 3 anos, mas ela passava um tempo lá. E quando ela voltava para aquele ministério, muitas vezes ela já iria assumir uma igreja para pastorear, mas ela não tinha a experiência suficiente, ela nunca tinha sido colocada para conduzir um grupo sequer de 10 pessoas, e hoje estaria conduzindo uma igreja com 100 pessoas, 200 pessoas. Quando se trabalha com a autoridade funcional é diferente, porque a pessoa ela vai sendo construída dentro do ministério, ou seja, ela vai sendo um discípulo, depois ela vai ser um líder de uma microcélula, ou depois vai ser um líder de uma célula, vai passar pelos cursos CCC, CTL, vai ministrar no encontro, vai depois a ser um supervisor de células, até chegar num nível de ser um pastor. Ele vai primeiro passando de etapas
por etapas. Então, a competência, a experiência, a habilidade em lidar com determinada função é quem vai levá-lo ou vai levá-la a se tornar uma autoridade naquela área. Eu sou fã desse nível de autoridade. Às vezes, veja bem, como eu estou lidando diretamente com um grupo de pessoas que estão sendo treinadas para liderar e dentro do nosso ministério, da nossa igreja, veja bem, algumas pessoas às vezes chegam de outros ministérios para dentro da nossa igreja. Isso é muito comum dentro das nossas igrejas Nova Aliança. E também é comum que essas pessoas cheguem e de uma hora para outra já queiram exercer atividades dentro da igreja. As famosas oportunidades. Pastor, quando eu vou ter oportunidade? E a oportunidade, muitas vezes, irmãos, a pessoa quer estar já pregando dentro da igreja. Chegou ontem e hoje já quer estar pregando. E dentro do nosso ministério, as coisas não funcionam bem assim. Tá? Existem várias pessoas que são líderes de célula, que estão ali há bom tempo e às vezes ela tem 2, 3 oportunidades para estar ministrando a palavra. Por exemplo, nós usamos muito nas quartas-feiras para esses líderes estarem ministrando. Não é sábio eu pegar uma pessoa que chegou, tem um mês na igreja, não conhece todas os nossos entendimentos, as nossas doutrinas, e aí já está dando a oportunidade para ele estar conduzindo situações ou pessoas dentro do ministério. É importante que essa pessoa passe por um treinamento dentro daquilo que nós entendemos, dentro da nossa visão, irmãos. Já aconteceu de uma pessoa chegar na igreja e ela, eu não vou dizer que não era uma pessoa que não era usada por Deus, com dons de revelação, mas ela chegou e às vezes falava, Deus está me falando isso, Deus está me falando aquilo. E de repente ela já queria ter oportunidade para estar pregando, para estar ministrando. Aí eu digo, não é bem assim, calma aí, essa pessoa chegou, a gente não sabe como é que é a vivência, a experiência, todo um estilo de ser dessa pessoa. Vamos ter calma. E aí passou, irmãos, não passou 2 meses. Aquela pessoa começou a criar alguns problemas e como eu havia falado que precisava dar um tempo e ela precisava fazer os cursos da igreja, não foi fazer nenhum curso, tá? Não estava se submetendo à liderança delegada, à autoridade delegada, no caso dos ministérios da igreja, não estava se colocando como uma pessoa submissa e queria estar na frente de coisas, queria estar entregando profecias, revelações, essa coisa toda. Eu disse não, calma aí, não é assim que nós trabalhamos. E isso fez o quê? A pessoa depois, com pouco tempo, ela se ausentou da igreja. Né? Então, ela não estava dentro da nossa visão. E isso é a questão da autoridade funcional, que ela nos leva a colocarmos as pessoas que vão passando, que vão sendo construídas dentro da igreja, nesse processo. Amém? E eu quero que você entenda isso. Isso é o mais eficaz. É a maneira que traz mais produtividade. Não adianta a pessoa chega na empresa, ela já quer ser gerente. Não, vai lá ver, nos gerentes dessas grandes empresas, se a pessoa já chegou sendo gerente. Não, ela vai sendo, aos poucos, colocadas lá. Ela era um embalador de mercadorias. Aí foi para o caixa, depois foi para ser o coordenador dos caixas. Daqui a pouco está gerenciando aquela empresa. Mas por causa de quê? Da sua competência, da sua habilidade. Porque quando a pessoa é boa em determinada área, quando ela é competente em determinada área, ela não fica para trás. Não fica, não tem esse segredo, irmãos. Quem é bom tem o seu espaço. Quem busca, quem corre atrás,
quem luta pelo seu espaço, ele vai chegar lá. Amém? Então, é um nível de autoridade. Eu sei que estou ganhando um pouco de tempo para falar sobre isso, porque é uma das partes que eu mais gosto nesses 7 níveis de autoridade. O outro nível de autoridade é a autoridade dos costumes. Tá? Agora, escute só, irmãos, não confunda a autoridade dos costumes com doutrina bíblica. Os costumes são uma tradição, tá? Que pode ser boa em uma determinada localidade, numa determinada comunidade, num determinado tempo que houve ou que há ainda. Por exemplo, nesse tempo agora, nós temos autoridade para funcionarmos, para realizarmos os cultos. Nós não estaríamos desautorizados ou estaríamos sendo insubmissos caso estivéssemos realizando os cultos. Mas eu estou entendendo, irmãos, que a nossa comunidade, que as pessoas, elas ainda não estão preparadas para nós voltarmos às nossas atividades dos cultos. Então, é uma autoridade dos costumes. Eu estou entendendo a visão da nossa comunidade. Tá? Tem coisas que eu acredito, que eu tenho um conhecimento que eu não vou aplicar aqui dentro da nossa cidade. E às vezes eu até queria, lá no passado, quando eu cheguei aqui, mas eu não poderia porque a cidade, a nossa comunidade ainda não estava preparada. Mas hoje, por exemplo, nós já temos uma igreja onde nós colocamos algumas coisas que outros ministérios não colocam, por exemplo, aquela questão toda de jogos de luzes e tal, mas nós fazemos isso porque nós fomos construindo ao longo dos anos dentro da mentalidade da nossa igreja, da nossa comunidade local. Eu não posso chegar, de repente, do nada, chegar e quebrar tudo, desmontar tudo e dizer, eu sou o certo e agora vamos fazer dessa forma. Entendeu? É a autoridade dos costumes. Nós precisamos entender o local, precisamos entender as pessoas. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e quando eu vou pregar numa igreja, que lá o pastor, ele vai pregar, irmãos, ele tem que estar de paletó, gravata, aquele estilo todo. Irmãos, eu sei, eu vou ministrar naquele local, eu vou desse jeito aqui, que eu estou com a camisa por fora, uma calça aqui todo descolado. Não vou, irmão. Por quê? Porque eu tenho que respeitar aquela comunidade. Tá? Agora aqui para nós, eu venho, eu prego, eu uso uma camisa mais solta, mais leve e tal. Aí eu venho ministrar para vocês, porque nós já entendemos a nossa comunidade, o nosso estilo. Tá? Se eu viesse pegar de paletó aqui, vocês iam achar diferente. Digo, vixe, o pastor tá de forma... O que ele tem? O que ele tem aí? Então, isso é a autoridade dos costumes, irmãos. Tá? Você tem que entender o local. Tá? Uma outra vez eu fui nós fomos ministrar numa igreja, chegou lá, o Ministério do Louvor da nossa igreja, queria que todo mundo saísse pulando, dançando, tal, aquela coisa toda. Aí eles falaram assim, pastor, irmão, na época eu não era pastor, eu disse, Jean, nós fizemos e aconteceu. Eu digo, não, vocês fizeram errado. Vocês fizeram errado, porque aquela comunidade lá, ela foi se escandalizar com vocês. Então, nós temos que entender o nosso contexto cultural. Amém? Nós só precisamos não confundir o que é tradição com tradicionalismo. Só isso. Tá? Talvez eu não tenha tempo para falar sobre isso aqui, mas não confunda tradição com tradicionalismo e nem costumes com doutrina. Tá? Não confunda. Eu sei que tem outra aula. Lá na frente eu vou deixar esse gostinho para você e eu vou falar em outra aula sobre a diferença entre usos e costumes e doutrina, tá bom? E terceira e última que eu vou falar sobre esse nível de autoridade hoje é a autoridade dos contratos. É fácil de entender isso, irmãos. É a autoridade daquilo que está no papel, na lei, tá? Eu vou citar esse mesmo exemplo que eu falei ainda agora. Questão da autorização dos cultos.
havia uma desautorização para que as igrejas, né, não funcionassem, não tivessem os cultos presenciais. Quando eu falo não ter atividade, é o culto presencial. E nós fizemos o quê? Nós acatamos. Lá em Imperatriz e outras partes do Brasil, acataram a autoridade dos contratos. Pastor, mas não pode fechar a igreja. Deus não está se agradando. Irmãos, igreja não é templo, não é prédio, você sabe muito bem disso. Então, as igrejas não fecharam. O que fechou foi aquela atividade naquele instante por uma situação adversa que estava acontecendo. Mas vai chegar o momento que nós vamos voltar aos cultos presenciais. Tá? Mas nós respeitamos a autoridade dos contratos. Amém? Então, isso é um bom exemplo para nós entendermos. Eu sou uma pessoa de Deus. É pessoa de Deus? Obedece às autoridades? Paga as contas? Paga as contas? É uma pessoa que obedece? É um bom empregado? Ou fica se rebelando contra os patrões em todo lugar? Fica se rebelando contra os líderes eclesiásticos? Contra os líderes? Seja quem for, é uma pessoa assim? Irmão, pois não é. Não é uma pessoa que está vivendo os princípios da palavra de Deus. Então, a autoridade dos contratos, ela é importante também. Toda autoridade é constituída por Deus. Amém? Eu sei que nós não estamos indo de encontro ao texto bíblico quando nós, por exemplo, volto a reafirmar isso aqui, nós estamos suspendendo os cultos presenciais. Nós não estamos indo contra a palavra de Deus. Nós estamos respeitando a autoridade dos contratos. E vai chegar o momento que nós vamos voltar aos cultos presenciais, obedecendo também, né, os novos decretos de autorização aos cultos presenciais. Amém? Então, esses 3 níveis de autoridade que eu falei aqui nessa aula. A autoridade funcional, da competência, da experiência, da habilidade, de construir isso ao longo dos anos. A autoridade dos costumes, do lugar, né, da localidade, da comunidade, o que ela pensa, qual é a cultura daquele lugar. E a autoridade dos contratos, aquilo que está no papel, na lei. Amém? Então, eu vou passar alguns textos no grupo lá do CTL e você vai ler para a gente digerir melhor toda essa aula aí, tanto da semana passada como a dessa semana. Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus.